Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da MP Advogados. Eu me chamo Vinícius Moraes e hoje vamos falar um pouco sobre um tema fundamental para quem vive e trabalha no campo: os contratos agrários. Você sabe a diferença entre arrendamento e parceria rural? Conhece ali os cuidados essenciais para proteger a sua produção e evitar problemas jurídicos? Se a resposta é não, esse vídeo é para você. Vamos desmistificar esses contratos e te dar as ferramentas para garantir a segurança do seu negócio. No direito agrário, os contratos de arrendamento e parceria rural são os mais comuns para quem não é proprietário da terra, mas deseja explorar. Embora pareçam semelhantes, possuem diferenças cruciais que impactam diretamente os direitos e deveres das partes. Vamos lá. Arrendamento rural. A natureza é um contrato de locação de terra. O proprietário, chamado ali dentro do contrato de arrendado, cede o uso e gozo do imóvel rural ao produtor, que dentro desse contrato é chamado de arrendatário, por um tempo determinado ou por um tempo indeterminado. Dentro desse contrato temos a remuneração. O arrendatário paga um aluguel fixo ao arrendador, que pode ser em dinheiro ou em quantidade de produtos, mas nunca em percentual sobre a produção. O risco da produção é integralmente do arrendatário. Ali dentro temos uma autonomia de que o arrendatário tem maior autonomia na gestão da propriedade e na escolha da cultura ou atividade. Já o segundo modo, a parceria rural, é um contrato de sociedade. O proprietário, que é chamado ali de parceiro outorgante, cede o uso da terra ao produtor, parceiro outorgado, para que ambos, os dois nesse caso, compartilhem do risco dos frutos do produto e dos lucros da atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa, ou enfim, a finalidade que for. Dentro desse contrato, a remuneração do parceiro outorgante é uma cota parte dos resultados da exploração. Ou seja, nesse aqui, é um percentual sobre a produção ou sobre o lucro. O risco da produção, nesse caso, é compartilhado entre as partes e acontece o que a gente chama de mitigação de risco. A gestão ali dentro dessa atividade, ela é conjunta, com a participação de ambos na tomada de decisão. A escolha entre um ou outro vai depender da sua necessidade e do nível de risco que você está disposto a assumir. É fundamental aqui que essa escolha seja consciente e bem documentada. Independentemente de ser arrendamento ou de ser parceria, a elaboração de um contrato claro e completo é a sua maior proteção. E aqui eu vou te falar alguns pontos que não pode faltar dentro desses contratos. O primeiro deles é a identificação das partes e do imóvel, dados completos do proprietário e do produtor e a descrição detalhada da propriedade rural. E aí vai matrícula, área, localização. Além disso, o objeto do contrato, especificar claramente qual atividade será desenvolvida, se vai ser lavoura, pecuária ou qualquer outra. E também definir um prazo de duração para o contrato. A lei estabelece prazos mínimos para arrendamento e parceria, que variam conforme a cultura ou a atividade. Um exemplo prático: 3 anos para lavouras temporárias, já são 5 anos para pecuária de grande porte. Então isso vai precisar ser definido na hora do contrato. O arrendatário ou parceiro tem direito de preferência na renovação, uma dica que não pode esquecer. Já no preço e forma de pagamento, quando for arrendamento, detalhar o valor do aluguel, a constância dele e a forma de reajuste. Lembre-se que no arrendamento o pagamento não pode ser um percentual sobre a produção. Já quando se falamos de parceria, você precisa definir claramente o percentual de participação de cada parte nos resultados, respeitando os limites legais, um exemplo, máximo de 20%, para o proprietário se ele apenas ceder a terra e nada mais. E ainda temos obrigações e responsabilidades entre as partes. E aqui vocês precisam detalhar as responsabilidades de cada parte em relação à conservação do solo, ao uso de insumos, a benfeitorias, questões ambientais, pagamento de impostos e eventuais taxas. Também é muito importante, porque na hora de fazer tá todo mundo feliz, mas cláusulas de rescisão. Ali você precisa prever as condições para cada rescisão do contrato, como inadimplência, descumprimento de cláusulas ou venda da propriedade. Além disso, você pode surgir a necessidade de ter que fazer melhorias naquela propriedade. Então você precisa também definir o que acontece com as benfeitorias realizadas pelo arrendatário/parceiro ao final do contrato.
se elas vão ser indenizadas, se ele vai ter o direito de retenção, se vão ser restituídas. A falta de um contrato escrito ou a existência de cláusulas ambíguas, ou seja, contraditórias, são as principais causas de conflito no campo. Um contrato bem feito é um investimento na sua tranquilidade. Além de um bom contrato, algumas práticas podem ajudar a evitar algum tipo de problema. E aqui vai algumas dicas. A primeira delas é o registro do contrato. Registrar esse contrato no cartório de registro de imóveis garante uma publicidade e segurança jurídica protegendo as partes e terceiros. Diálogo e transparência. Manter uma comunicação aberta e transparente entre as partes é fundamental para resolver pequenos desentendimentos antes que se tornem grandes problemas. E aqui, a vistoria inicial e também a final. Antes de você entrar no imóvel, realizar uma vistoria detalhada da propriedade no início e no fim do contrato. Para fins com registro fotográfico, documentar o atual estado do imóvel e o estado que ele está sendo devolvido. Além disso tudo, vocês precisam ter um seguro agrícola. Considerar essa contratação para proteger a produção contra qualquer tipo de problema. A complexidade desse tipo de contrato e a legislação específica exigem um acompanhamento muito aprofundado e é onde a gente sempre fala para procurar um advogado especializado em direito agrário. Ele pode te orientar sobre a melhor modalidade de contrato, de acordo com a tua necessidade, elaborar e revisar esse contrato, garantindo que todas as cláusulas essenciais estejam ali, te auxiliar na negociação e intermediação das partes, representar o produtor em conflitos e litígios, garantir a proteção dos direitos e interesses. Os contratos agrários são ferramentas poderosas para o desenvolvimento do agronegócio. Só que eles exigem conhecimento e cuidado. Não arrisque a sua produção e o seu patrimônio. Invista na segurança jurídica do seu negócio. E se você tem algum tipo de dúvida, deixa no comentário desse vídeo que a gente faz questão de gravar um novo vídeo para sanar essa dúvida sua. E é claro, eu já não posso esquecer de te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acredita que precisa saber disso tudo e já é claro, ativa o sininho porque semanalmente a gente traz conteúdo novo para você se atualizar e entender como que é o mundo jurídico dentro do direito agrário.